Hoje vamos, nesse diálogo no Espaço Democrático, tratar de mais uma confusão na área da saúde no Brasil, que é o tal decreto das unidades básicas de saúde. Nós vamos saber de que se trata hoje com a participação especial do Januário Montoni, que foi criador e primeiro presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, foi diretor da Anvisa e também ex-secretário municipal da Saúde em São Paulo. Atualmente ele é consultor na área de saúde. Bem-vindo, Januário, obrigado. Obrigado a você, Rondino. Temos também a participação, para alegria nossa, do economista Luiz Alberto Machado, consultor do Espaço Democrático. Machado, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com você e com o Januário. Obrigado. Olha, a ideia é a seguinte, aconteceu de novo, o governo toma ou anuncia uma medida qualquer e logo em seguida, diante da reação contrária, ele se desfaz, ele anula tudo, não é? Dessa vez foi um decreto do Ministério da Economia anunciando estudos para incluir as unidades básicas de saúde no programa do PPI, que é aquele programa de parcerias incentivadas de investimentos do governo. Bom, foi só fazer isso que logo se levantaram aí todos aqueles partidos de oposição e muitos especialistas, não é? Denunciando a tal privatização do SUS. Januário Montoni, pode nos explicar essa confusão toda? Rodrigo, eu acho que o fundamental você já colocou, é uma confusão. É uma confusão de quem pensa errado, planeja errado e, portanto, executa errado. Foi uma pena, um desserviço ao sistema de saúde brasileiro e liquidou uma ideia promissora, que é a ideia que vem sendo discutida há muito tempo, e eu, particularmente, sou um defensor dessa ideia, de você ampliar a participação do setor privado na execução dos serviços de assistência à saúde do SUS. Essa confusão que foi feita agora, e que, infelizmente, não se resolve com a mera revogação do decreto. O decreto não durou nem 24 horas, mas os efeitos dessa confusão no debate da saúde, infelizmente, deve durar bem mais do que isso, porque levantou, óbvio que aí um volume de desinformações imensas que transformaram uma coisa que, inclusive, era um estudo que poderia ser feito com tranquilidade, num cavalo de batalha de desinformação, inclusive, como essa de dizer que era um projeto que levaria inevitavelmente à privatização da saúde. Agora, levantou um debate mal feito, extemporâneo e com atores completamente fora de sentido, um projeto do Ministério da Economia para a área da saúde. Então, a resposta é a sua pergunta. É uma confusão e, infelizmente, uma confusão que vai deixar sequelas que devem atrasar o debate de aperfeiçoamento da área da saúde. Luiz Alberto Machado. Januário, eu percebo que a reação, que não foi só dos meios de comunicação e dos partidos, mas eu vi nas redes sociais muita gente se manifestando contra a privatização do SUS. Esse foi o hashtag. E, no entanto, isso não é verdade, porque, pelo menos no meu modo de ver, o projeto falava na ação conjunta da iniciativa privada e do Estado, tanto no SUS como nas UBSs. Eu entendo que a desinformação, muita gente fez isso por desconhecimento, ignorância, mas tem também quem fez de má vontade, intencionalmente para criticar. Eu queria que você falasse um pouco. Já existem experiências, tanto na área da saúde como fora da área da saúde, bem-sucedidas, envolvendo esse tipo de participação conjunta, não é mesmo? Com certeza, Machado. Esse é um debate antigo e os inimigos do Estado eficiente, que se dizem partidários do Estado global, do Estado mastodôntico, acabam usando esses episódios para confundir a opinião pública e confundir o debate. Isso não vem de hoje. Quando nós iniciamos os debates a respeito do modelo de parceria com organizações sociais, lá atrás, no começo do século, já se colocava isso, que as OS seriam uma privatização da saúde, como se o SUS fosse estatal. Aí há uma diferença muito pesada em relação a isso. O SUS é um sistema criado na Constituição de 88, ele é universal, ele é gratuito para quem usa,
porque ele tem custo e o custo é alto e é financiado pelos estados, pelos municípios e pela União. Mas para o cidadão ele é gratuito, ele é integral e ele é universal. E nenhuma dessas propostas, inclusive essa, a rigor, que estava em discussão no decreto, ou que poderia ser gerado pelo decreto, significava quebrar essa cláusula pétrea, até porque não tem como quebrar, é uma cláusula pétrea da Constituição brasileira, não pode ser nem alterada por emenda constitucional. E o SUS, tradicionalmente, não é estatal, as pessoas fazem uma confusão. Tem áreas do SUS que são estatais, você não pode ter um fiscal de vigilância sanitária privado, você não pode ter um sistema de vigilância epidemiológico privado. Essas atividades são exclusivamente do Estado, assim como o próprio planejamento do sistema de saúde, o controle do sistema, a definição das políticas. Agora, a entrega da assistência à saúde, quem é que vai prestar o serviço num pronto-socorro, quem é que vai prestar o serviço numa unidade básica ou num hospital, na verdade, pode ser um público, pode ser um privado. E no SUS, a maioria do que o SUS entrega para a população, Machado, é privado. As pessoas parecem que não têm noção disso. Quem faz uma hemodiálise hoje no Brasil, em 90% dos casos, faz gratuitamente uma hemodiálise pelo SUS numa clínica privada que o SUS contrata para entregar essa hemodiálise. 60% praticamente dos hospitais que trabalham para o SUS não são hospitais públicos, são hospitais privados. Então, você já tem uma participação muito forte da iniciativa privada na prestação de serviços da área do SUS. Não estou falando de plano de saúde, não estou falando de medicina privada, estou falando dentro do SUS. Agora, óbvio que, quando o debate aparece, principalmente o debate mal feito, mal encaminhado, mal ajambrado, como esse que aconteceu, você dá margem a essa discussão. E, no caso concreto, teve um agravante, porque o decreto falava de estudos em relação à unidade básica de saúde, o postinho de saúde que a população conhece. E isso é só o município que tem. Então, você desenvolver um plano federal para resolver problema de unidade básica de saúde espalhado em mais de 5 mil municípios e sem falar com os municípios é um absurdo, né? E ainda mais vindo do Ministério da Economia. Isso potencializou, porque todo cidadão brasileiro que usa o SUS, e são mais de 70%, são quase 80% da população, ele sabe o que é um postinho de saúde. E aí você fala que vai trazer iniciativa privada da maneira que foi dito, óbvio que você abre espaço para um debate sério, mas para esses desvios que aconteceram, estão acontecendo. As pessoas cravam que é um projeto de privatização e aí, inclusive, tentam jogar a criança com a água do banho e envolver isso, as OS, envolver as parcerias público-privadas e por aí afora. Mas, Januário, por falar em OS, você teve uma experiência direta com essas organizações sociais na Prefeitura de São Paulo, quando era secretário municipal de saúde, com o Modelo. Como é que foi isso? Veja, a cidade de São Paulo foi absolutamente pioneira no modelo de organização social na saúde, no seguinte sentido: esse processo já era bastante forte no estado de São Paulo, mas ele se limitava a hospitais. No município de São Paulo, nós fizemos a territorialização do contrato com as organizações sociais, de modo a que a mesma organização social passou a gerenciar um hospital, um pronto-socorro, várias unidades básicas de saúde, centros de atenção psicossocial, ou seja, uma rede de assistência de 50, 60, 70 unidades de saúde no município passaram a ser gerenciadas por uma organização social. O que é uma organização social? É uma entidade da sociedade civil, sem fins lucrativos, que faz uma parceria com o Estado no nível municipal, estadual e mesmo no federal, e ela passa a gerenciar um equipamento público na área de saúde e outras. Nós temos OS, na área de cultura, na área de esportes, aliás, muito bem sucedidas. O Museu do Futebol é uma OS, o Museu da Língua Portuguesa é uma OS, o Museu do Amanhã é uma OS. Então, tem experiências muito bem sucedidas fora da área da saúde também. E nós tivemos a felicidade e a competência assim, né, de trazer OSs muito sérias, muito preparadas, né,
com uma larga experiência no setor saúde, com um nome a zelar e que, portanto, fizeram um trabalho de altíssimo nível. São Paulo passou a ser um padrão e foi, a partir daí, que municípios pelo país inteiro adotaram esse processo. Então, no caso de São Paulo, felizmente, foi bastante vitorioso o modelo, né? Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu em todos os lugares. Machado, a sua vez de novo. Januário, você tocou nesse assunto e o Rondino tocou nesse assunto na abertura desse nosso diálogo. Mas uma coisa que realmente causou estranheza foi que o decreto das UBS saiu do Ministério da Economia e só depois de uma reação muito grande é que saiu o esclarecimento de que tinha sido um pedido do Ministério da Saúde. Ou seja, mais uma vez, o governo mostrou uma ineficiência muito grande na gestão da informação e da comunicação à sociedade. Você concorda com isso? Completamente. E se você olhar as informações que vão saindo a conta-gotas, né, dizem que o Ministério da Saúde fez esse pedido em março, antes da pandemia, e dentro de uma outra lógica, e até onde eu soube, pelo menos, aí conversando com alguns interlocutores da área de saúde, o projeto da saúde não previa que o Ministério da Economia cuidasse disso, né? Porque é óbvio que tem que haver uma participação do Ministério da Economia, porque ele é o gestor desse projeto de participação de investimentos que traz recursos do BNDES, e o BNDES tem hoje uma larga experiência em parceria público-privada. Voltando à experiência de São Paulo um pouco, Rondino, nós não fizemos só o OS, e eu sempre convido as pessoas a visitarem o Hospital Menino Jesus, o Hospital Municipal Menino Jesus, aqui no Bexiga, em São Paulo, que há mais de 10 anos é gerenciado pelo Sírio-Libanês, e que tem mais de 300 servidores públicos efetivos, concursados, que continuam trabalhando lá muito satisfeitos, e a população que é atendida satisfeitíssima. Mas nós não avançamos só nisso. Nós fizemos também um projeto de parceria público-privado, que teve aval do BNDES. O BNDES tem áreas especializadas em discutir modelo de parceria público-privada. Então, ter trazido o BNDES para o projeto, Machado, é adequado. O que não é adequado é, num tema desta delicadeza e deste impacto, você fazer isso sem a liderança do Ministério da Saúde. Jamais o Ministério da Saúde poderia ter aberto mão da liderança desse processo. Em nenhum momento, em nenhum governo. Eu não estou falando de uma questão episódica, né? Mas, infelizmente, o nosso Ministério da Saúde atual vem sendo humilhado, vem sendo colocado de lado, escanteado a todo momento. Eu tenho citado isso. Foi assim impactante assistir o nosso ministro da Saúde em plena recuperação da Covid, sendo exposto à humilhação que ele foi naquele episódio da vacina. Então, um projeto para reafirmar, eu acho muito importante esse projeto de buscar parcerias, mas você fazer isso num ambiente de desconfiança e num ambiente de incompetência, como foi demonstrado, não tem a menor chance de sucesso e, de novo, repito, infelizmente, abriu a guarda para uma discussão que é do século passado, que parecia ultrapassada, há uma luta de tentar estatizar o SUS, e essa luta foi reforçada agora, infelizmente, por esse mau passo que foi dado nesse momento. Leonardo, para completar, então, o que é que você acha que deve ser feito? Você tem propostas para essa área, ideias? O que você pode nos dizer? Veja, resumidamente, e falando especificamente dessa questão de ampliar a participação do setor privado no SUS, que é uma coisa que eu tenho defendido há muito tempo, porque, principalmente nos municípios maiores e nos estados, o gestor do SUS, ele cada vez mais precisa ser o gestor do sistema, o planejador, o controlador, o contratador de serviços, o fiscalizador de serviços, e menos o prestador de serviço, menos o responsável pela entrega, né? Quanto mais ele se dedicar ao planejamento, ao controle, ao financiamento, à fiscalização, melhor nós vamos ter um modelo de saúde. E o setor privado, como saúde exige prontidão, as regras gerais legais do setor privado para contratar funcionário, contratar serviço, elas são mais adequadas para a área de saúde. A área de saúde é uma área que, se um tomógrafo quebrar, você tem que tomar providência naquela hora.
você tem que alugar um, você tem que comprar outro, você tem que fazer alguma coisa. Você não pode sair atrás de fazer um processo. Então, essa participação é bem-vinda, mas ela tem pressupostos. O primeiro, e aí na linha do que você me perguntou, o primeiro é que o governo, nos 3 níveis, do federal, estadual e municipal, tem que se qualificar para gerir esses contratos com o setor privado. Sejam contratos contratos usuais. Hoje os governos controlam muito mal as compras, as contratações em geral. Mas você tem que preparar o governo para melhorar o controle dos contratos de gestão com organizações sociais, dos convênios, futuramente com as parcerias públicos-privadas. Esse é o primeiro. Né? Aliás, esse é o segundo ponto. O primeiro mesmo é o Ministério da Saúde assumir que parceria com a iniciativa privada é uma política pública de saúde. O Ministério da Saúde nunca fez isso até hoje. Em nenhum momento, nenhum dos vários ministérios da saúde ao longo desses anos fez isso de assumir que parceria público-privada é uma política pública do SUS. O segundo é esse de qualificar os gestores públicos. O terceiro, eu diria que é qualificar as OSs, porque nós temos OSs que são OSs, eu citei o Sírio-Libanês, mas você tem dezenas de outras, você tem o Einstein, você tem a SPDM, mas você tem OSs que são arapucas. Como houve essa omissão regulatória e uma insegurança jurídica, você tem OSs que, na verdade, eram pequenas entidades de saúde que foram transformadas em empresas disfarçadas que saíram por aí fazendo contrato. Então, você tem que qualificar, você tem que regular esse modelo. A partir daí, você tem que avançar nas parcerias público-privadas, que na saúde ainda são muito poucas. A primeira, por ironia desse debate que nós estávamos falando, é de um governo do Partido dos Trabalhadores na Bahia, o Hospital do Subúrbio, feito no governo do Jacques Wagner, a primeira gestão dele, que continua até hoje. Sobreviveu ao segundo governador, também do Partido dos Trabalhadores, o Rui Costa, está lá funcionando. Quem ganhou a concessão foi um plano privado de saúde, lá da região Nordeste, que ganhou a concessão por 15 anos, ou por 10 anos, que já foi renovada. Mas são muito poucos. Aqui em São Paulo nós temos 3 ou 4, mas isso precisava ampliar. E eu defendo um trabalho conjunto da PPP com as OS, porque quando você faz uma PPP, ela pode ser integral de tudo que um hospital faz, por exemplo, ou parcial. Eu defendo a parcial. Eu defendo que a PPP, propriamente, a concessão privada, com empresas que têm fins de lucro, seja para a parte auxiliar. Limpeza, manutenção, alimentação, segurança, informativa, etc. E a parte clínica, assistência médica hospitalar, seja feita por uma OS, que são entidades mais qualificadas em relação a isso. E num passo posterior, depois que você tiver o Estado qualificado, essa relação já com o setor privado sem fins lucrativos, você começa a trazer as empresas do setor saúde para prestar serviço direto, que era o objetivo desse projeto. Então, esse estudo está começando pelo fim. Ele podia começar como um projeto piloto para ver como é que funciona? Provavelmente sim, mas não dessa forma que, numa linguagem bem, enfiou o pé pelas mãos, como se dizia na minha terra antigamente. Pois é, infelizmente, né? Agora, isso que você relacionou aí parece um bom programa de governo, viu? Januário, muito obrigado, viu, pelas suas explicações aqui. Eu acho que foram bastante esclarecedoras e colocam uma espécie de ponto de equilíbrio, né, nesses 2 polos de confusão que não levam a nada aqui no Brasil. Machado, muito obrigado, viu, pela sua participação. Eu que agradeço e, Januário, obrigado pela aula. Machado, eu que agradeço a tua participação, sempre excelente. Rondino, obrigado aí pela oportunidade e pelas provocações. Obrigado. E eu agradeço a você que acompanha esse programa Diálogos no Espaço Democrático. Até o próximo.